Amazônia Debate está de volta, recebendo aqui os cientistas políticos e advogados, Elcio Ribeiro e Carlos Santiago. Senhor, a gente falou no primeiro bloco sobre essa decisão do TSE e o espanto dos senhores com relação à falta de recursos. Eu quero emendar isso aí, se os senhores quiserem concluir, para falar do processo, desse processo de Melo Henrique, nos outros processos que estão para serem julgados de outros governadores lá no TSE. Olha, é interessante que o telespectador entenda que ainda há possibilidade de recurso do próprio governador, né? Ele tem recurso do próprio TSE, que são os embargos de declaração, assim que for publicado o acordo, e posteriormente ele teria um recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que o Yuri Dantas, que é o advogado dele, que é danado e tal, ele deve estar de olho nisso, tal qual os advogados, tanto o Marco Aurélio Choi com o Daniel Nogueira, que também estão pedindo, que foi quem pediu, os advogados que pediram a cassação. É interessante que, se nós formos analisar os 6 governadores que foram cassados anteriormente, nenhum deles foi substituído no cargo através de eleições diretas. Todos foram, 4 foram substituídos, o segundo colocado entrou no lugar, e 2 foram substituídos por eleições indiretas. Então, a tradição da Corte, do Tribunal Superior Eleitoral, não era fazer eleições diretas, né? Porque até então não tinha surtido efeito ainda, não estava em vigor a mini-reforma eleitoral, que foi de 2015. Lembrando que a eleição foi em 2014, né? Então tem aí uma decisão polêmica. O que se ouve falar, Cristóvão, Carlos Santiago, nos bastidores da Corte, é que parte dos ministros, inclusive na época da votação, o ministro Gilmar Mendes, que é titular, ele não estava, que é o presidente do TSE, não estava no julgamento, e o ministro Luiz Fux também tampouco, né? O que se fala nos bastidores é que parte dos ministros acharam um pouco assodada, um pouco apressado essa ideia de retirar o governador pelo fato de não ter transitado, não ter a possibilidade de todos os manejos dos recursos. Porque, vamos supor aí, o telespectador, imagina se o Supremo Tribunal Federal entende, em sede de recurso extraordinário, que não é a regra, mas de dar um efeito suspensivo. O governador Melo voltaria. Olha só a bagunça que ficaria, né? Pois é. Carlos, ainda sobre a influência dos 9 processos aí, dos 9 governadores que estão lá no TSE, você acha que isso vai ter uma influência? Eu acho que o professor Elcio colocou muito bem. Eu acho até que o ineditivo nessa decisão é esse fato, quer dizer, pelo entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, haverá sempre novas eleições, é o que diz a regra da mini-reforma, uma cassação, ressalvando se uma perda do mandato se der 6 meses antes das eleições. Agora, o dado interessante nisso tudo também é que nas outras oportunidades em que o governador foi afastado e assumiu o vice, o segundo colocado, motivava o segundo colocado a criar todo um embate judicial para substituir o que foi cassado. Entendi. Só que agora, por esse novo entendimento, é até um esfriamento. Primeiro que você não vai substituir, vai ter novas eleições. E tendo novas eleições, um dado mais interessante ainda, Elcio, quem fica assumindo o governo é um cidadão do mesmo grupo político do governador que foi cassado. Aí você vai disputar a eleição como? Se a máquina não mudou de mãos, ou seja, mudou de grupo. Então, quer dizer, vai ficar mais difícil agora o segundo colocado ficar disputando na Justiça Eleitoral, tendo esse ânimo institucional de disputar, porque vai se dar assim. A outra preocupação que eu ia colocar aqui é a questão da cabeça do eleitor, né? O senhor falou muito bem no início que o TSE sempre tomava muito cuidado com a decisão do voto, né? E como é que fica? Pelo que a gente tem de pesquisas preliminares aí, o eleitor está absolutamente confuso, sem saber como agir nisso, né? 70% das pessoas não estão acreditando, primeiro, no que está acontecendo, né? Sim, isso gera uma grande dúvida. Primeiro que é uma situação extremamente peculiar,
nunca ocorreu aqui no Amazonas uma eleição desse tipo, né? Lembrando ao telespectador que, se houver de fato eleição, ele vai votar para um mandato tampão de cerca de 1 ano, mais ou menos. Lembrando que ano que vem, novas eleições ocorrerão no mês de outubro, né? Visando a eleição de governador para os próximos 4 anos, a partir de 2019, né? De 1º de janeiro. Então, o eleitor vai votar agora e ele não sabe muito bem, não tem quem são os candidatos, tudo num prazo extremamente curto, né? Eu acho que o prazo é extremamente curto, até porque a eleição é uma eleição atípica, uma eleição suplementar, tanto é que os prazos ficaram muito curtos, né? Os prazos ficaram curtos, embora o estado do Amazonas é uma imensidão territorial, é difícil você casar, tanto é que os antigos caciques, ou as pessoas que têm uma certa capilaridade política no interior, estão se colocando também no debate político, senadores, ex-governadores. Mas isso a gente vai abordar no próximo bloco, porque é exatamente isso que eu deixei para o bloco final. O que vocês acham dessa eleição e da próxima? Porque uma está ligada à outra, né? Com certeza. A gente volta já. Vou cobrar a responsabilidade do eleitor. Ok. A gente volta já com a Amazônia em Debate.